Estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é medidas de tendência central, aquelas moda, média e mediana, utilizando dados agrupados em intervalos de classe. A gente já viu em vídeos anteriores como você construir tabela utilizando intervalos de classe. Eu botei um exemplo aqui, botei como é que eu construí a tabela, só para a gente rever um pouco. Mas a ideia é a gente calcular média, moda e mediana utilizando os intervalos. Então, aqui tem um exemplo para poder a gente ir adiantando, né? Os tempos em minutos que 30 pessoas gastam no banho. E aí aqui tem 6, 14, tem o tempo que 30 pessoas gastaram em um determinado banho. Para construir a tabela, o menor valor que eu observo aqui é o 5. E o maior valor, se eu não tiver enganado, seria o 15, 14. Então, o menor valor seria o 5 e o maior seria o 15. A amplitude disso aqui é só você fazer a diferença entre o maior valor, que é 15, menos o 5. Então, eu tenho 10. Se eu fosse fazer uma tabela que não fosse de intervalo, uma tabela simples, eu ia ter que botar uma tabela com 10 linhas. Não acho que fica interessante você fazer isso. Então eu pensei numa tabela com 4 linhas, e aí o que é que eu faço? Pego a amplitude, que nesse caso é 10, divido pela quantidade de linhas que você quer botar, que nesse caso é 4. 10 dividido por 4 dá 2,5. Posso até fazer com a amplitude de cada linha utilizando esse 2,5, mas é mais fácil você arredondar para um número inteiro mais próximo, lógico que maior, que no meu caso aqui foi 3. Então a amplitude da linha vai ser de 3. Então, como o menor é 5, eu ainda comecei de um menor do que ele, mas eu podia ter começado do próprio 5. Então, eu coloquei de 4 a 7, de 7 a 10, os intervalos de 10 a 13, de 13 a 16. Aí contei os números. Quantos números tem de 4 a 7, incluindo o 4 e sem incluir o 7? Aí, você contando aqui nessa lista, tem 9 números. De 7 a 10 tem 7, de 10 a 13 tem 6 e de 13 a 16 tem 8. Mas na verdade eu quero saber como é que eu calculo a média, a moda e a mediana utilizando esses dados aqui. A gente já viu que a média, e aí a média aritmética nessa situação, é a soma de todos os números dividido pela quantidade deles. Então eu ia somar todos esses números e dividir por 30. Só que se eu for fazer isso aqui, utilizando isso, vai me dar muito trabalho. Então o que é que eu vou fazer? Vou utilizar esses valores que eu tenho aqui. Só que eu tenho que multiplicar esse intervalo pela frequência absoluta, por quantas vezes ele aparece. E aí o que é que eu faço? Eu procuro a média aritmética desse intervalo. Então eu faço 4 mais 7 dividido por 2, que vai ser igual a 11, dividido por 2, que dá 5,5. Então a média desse intervalo aqui é 5,5. A média desse intervalo, 7 mais 10 dá 16, então ele vai dar 8,5. 7 mais 10 dá 17, né? 10 mais 13 dá 23, então aqui vai dar 11,5. 13 mais 16 dá 29, então isso aqui vai dar 14,5. Agora vamos lá, já que eu já encontrei a média dos intervalos, vou calcular a média dele todo. Então eu tenho 5,5 vezes 9, mais 8,5 vezes 7, mais 11,5 vezes 6, mais 14,5 vezes 8. Isso quer dizer que eu estou botando todos os valores. Esse intervalo aparece 9 vezes, esse aparece 7, então eu estou multiplicando a média do intervalo pela frequência, pela quantidade de vezes que ele aparece. E vou dividir pelo total de números, que é 30.
Então, a média vai ser igual a 5,5 vezes 9, 49,5, mais 8,5 vezes 7, 59,5, mais 11,5 vezes 6, 69, mais 14,5 vezes 8, 116. Isso tudo dividido por 30. Então, o que é que eu tenho que fazer? Somar todos eles, e aí se você tiver uma calculadora, vai facilitar muito sua vida, que você ficar fazendo as contas de adição, você vai perder muito tempo. E a soma aqui dá 294 dividido por 30. 294 dividido por 30 dá 9,8. Então, a média de tempo, o tempo médio gasto por esse grupo de pessoas aqui para um banho é de 9,8 minutos. Só que além disso, eu quero saber a moda. E aí, o que é a moda? É aquilo que aparece mais vezes, é o número, o intervalo que aparece mais vezes. O intervalo que aparece mais vezes aqui nessa situação é o intervalo de 4 a 7, que a média é 5,5. Então, a moda aqui é 5,5 minutos. E a mediana? A mediana, se vocês lembrarem como é que calcula a mediana, você colocar essa sequência em ordem crescente e encontrar os números do meio. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 30 números, então eu não tenho um específico no meio, porque se a quantidade fosse ímpar, eu tenho 5 números, eu tenho um especificamente no meio, né? Só que eu tenho quantidade par, então eu vou ter 2 números no meio. Como aqui a quantidade é par, eu vou ter 2 números no meio. E quem são esses 2 números no meio? O 15º, número e o 16º. Como se eu tivesse pegar aqui nos 15 primeiro o último e nos 15 depois o primeiro. Certo? Então, dessa sequência de 30 números em ordem crescente, eu quero saber quem é o 15º e quem é o 16º. Mas eu consigo saber isso por aqui. Porque o que é que acontece? Aqui eu tenho 9, vamos dizer, 9, 5,5 e 7, 8,5. Então aqui eu tenho 9 mais 7 dá 16. Então o 15º e o 16º estão nessa linha. Então o 15º número e o 16º número são 8,5. Então eu só posso fazer 8,5 mais 8,5 dividido por 2, que são números iguais, obviamente, vai dar 8,5. Ok? Então, dessa maneira aqui, você encontrou a média aritmética, a moda e a mediana desse conjunto de números. Então, temos aqui mais um exemplo de medidas de tendência central com intervalos de classe. Então, eu tenho um exemplo hipotético do gasto mensal com farmácia de uma determinada família. Então, entre 140 de um determinado grupo de famílias, né? Entre um gasto de entre 140 e 160, tiveram 12 pessoas que afirmaram ter esse gasto. Entre 160 e 180, 13 pessoas. Entre 180 e 200, 15 pessoas. Entre 200 e 220 tiveram 10 pessoas. Aqui eu tenho a frequência relativa à porcentagem, que na verdade a gente não utiliza para fazer isso. Então o que é que eu quero aqui? Qual é a média, a moda e a mediana de gastos com farmácia desse grupo de pessoas aqui? Então, seguindo a mesma ideia que a gente já fez no exemplo anterior, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar quem é o intervalo que vai ficar aqui no meio. E como a diferença aqui, a amplitude, é de 20, de 140 para 160, de 160 para 180, então eu posso dividir a amplitude por 2 e somar esse primeiro valor. Então aqui vai ficar 140, o primeiro valor 150, 170, 190, 210, certo? Vou ver se eu consigo colocar aqui dentro 150, 170, 190
210. É sempre, o valor que vai ficar aqui no meio é sempre a média aritmética desses dois. 140 mais 160 dividido por 2 dá 150. A mesma coisa com todos os outros intervalos. Vamos lá, como é que eu calculo a média? E nesse caso, média aritmética, né? Vou fazer o valor que eu encontrei, 150, vezes a quantidade de vezes que ele aparece, que é 12, mais 170 vezes 13, mais 190 vezes 15, mais 210 vezes 10. Tudo isso aqui dividido pela quantidade de pessoas ou famílias pesquisadas, que são 50, então isso aqui vai ser 150 vezes 12, dá 1.800, mais 170 vezes 13, não sei de cara, mas tem que quem sabe, né? Então é melhor que você utilize uma calculadora para não perder tanto tempo. 170 vezes 13 é igual a 2.210 mais 190, que aqui faltou um zero, né? 190 vezes 15, 190 vezes 15 é igual a 2.850, mais 210 vezes 10 dá 2.100. Tudo isso dividido por 50. Agora vamos somar tudo. Eu tenho 1.800 mais 2.210 mais 2.850 mais 2.100. Isso tudo vai ser igual a 8.960. Isso dividido por 50. 8.960 dividido por 50 é igual a 179,2. Então, pensando nessa ideia aqui, a média mensal de gastos com farmácia era de 179,2. E quem seria a moda? Aquele valor que aparece mais vezes. Como a gente, na verdade, nem sabe exatamente quais foram os valores, né? Eu só sei que dos intervalos, então aquele que aparece mais vezes é o 15, que é o valor 190. Então a moda aqui é 190. E quem é a mediana? Mediana eu teria que pegar todos eles, colocar em ordem crescente. Como eu tenho 50 aqui, eu tenho que procurar os dois números do meio. Então os dois números que ficam no meio, se você botar em ordem de 1 a sequência, é o 25º e o 26º. Então eu tenho que descobrir quem é o 25º número dessa sequência em ordem crescente, quem é o 26º, juntar os dois e dividir por 2, né? Então o 25º, se você observar, que 12 mais 13 já dá 25. Então eu somando os números dessa linha com o dessa dá exatamente 25. Então o 25º está nessa linha, que seria 170. Mas o 26º é o primeiro dessa linha aqui, que seria o que a gente está utilizando aqui, a média, 190. Isso dividido por 2, 170 mais 190 dividido por 2 vai dar 180 de média, porque a soma dos dois dá 360, dividido por 2 dá 180. Então era isso. Espero ter tirado a dúvida de todos e até uma próxima aula.